Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Inteiro Teor. Nesta edição, acompanhe comigo a mobilização da Justiça Federal da Primeira Região durante a Semana da Pauta Verde, promovida pelo Conselho Nacional de Justiça. Confira. Turmas do Tribunal da Sustentabilidade priorizam julgamentos ambientais. Mutirão foca no julgamento de processos da região amazônica. No IT Notícias, fique por dentro de decisões que marcaram a Semana da Pauta Verde. Começa agora. Vem comigo! A Escola de Magistratura Federal da Primeira Região em Brasília abrigou um verdadeiro mutirão verde. Foram 7 dias de união de esforços para julgar ações judiciais relacionadas a 5 dos biomas brasileiros. Foi a terceira etapa do projeto Justiça Verde, organizado pela Corregedoria Regional do TRF da Primeira Região, com foco principal no julgamento de processos da região amazônica. Saiba mais na reportagem de William Nascimento. Impulsionar o julgamento de processos ambientais e incentivar soluções consensuais alinhadas à política nacional do Poder Judiciário para o meio ambiente. Com esse objetivo, a terceira fase do projeto Justiça Verde reuniu na Escola da Magistratura Federal em Brasília 5 juízes federais e 15 servidores, oriundos do Pará, Maranhão, Tocantins e Distrito Federal. De 20 a 29 de agosto foram julgados mais de 500 processos voltados à preservação do meio ambiente e à efetividade dos direitos ambientais. Gestora do projeto, a juíza federal Deise Starling Mota destaca o principal foco da força-tarefa. Nós começamos a focar no saneamento dos processos para dar mais agilidade, mais rapidez na atuação do judiciário nesse processo da pauta ambiental. E uma outra diferença dessa etapa também, que nós trouxemos conciliações para essa etapa. Então, além do julgamento de processos, nós trabalhamos com algumas causas também que são relevantes, como, por exemplo, de lixões de processos que trabalhavam com a questão do despejo de lixo na região do Amazonas, de 10 municípios, e trouxemos para fazer conciliação na pauta ambiental. O foco da iniciativa é o julgamento de ações do Programa Judicial de Acompanhamento do Desmatamento na Amazônia, o PROJADA, no âmbito da Justiça Federal da Primeira Região. Estão sendo analisadas ações civis públicas, cobranças e outros processos ligados a danos ambientais significativos. O esforço acontece durante a Semana da Pauta Verde, uma mobilização nacional para dar prioridade às soluções de questões ambientais no Judiciário. Do município de Araguaína, no Tocantins, a juíza federal Laís Durval Leite aponta um caminho para a solução das causas ambientais. Há um bom tempo eu já defendo que a gente tem que focar mais nos problemas do que na solução do processo, porque quando o problema ele se torna evidenciado, a solução se torna mais fácil. Então, verificando novamente nesses processos que eu tenho conduzido na conciliação, inclusive também no julgamento que a gente está fazendo das ações ambientais, essa identificação do problema, esse saneamento do processo, chamar as partes de fato para dialogar e expor o máximo possível a realidade é o melhor caminho para a gente trazer soluções adequadas, consensuais ou até mesmo por meio da decisão judicial. Para o juiz federal Paulo Anaice, da seção judiciária do Pará, com atuação no município de Tefé, a iniciativa representa um ganho para quem atua nas varas federais. São 5 magistrados e 15 servidores, 15 assessores que estão trabalhando nesses processos e trocando experiências e levando à jurisdição ambiental uma celeridade nos processos que tramitam nessas varas. Quanto ao combate ao desmatamento na Amazônia Legal, a juíza Deise Starling destaca algumas medidas concretas discutidas entre os magistrados.
Um dos temas que nós discutimos hoje é o que fazer também nas sentenças para dar mais efetividade. E uma dessas, assim, considerando que às vezes a parte de execução, de condenação, ela percorre um caminho muito longo, que era, por exemplo, que a sentença determinasse a suspensão das guias de trânsito animal. Porque os juízes identificaram, e isso é respaldado também por várias pesquisas, que normalmente o desmatamento está muito ligado à produção agropecuária. Então, uma forma que tem de coibir esses danos ambientais é fazer com que essa atividade econômica ilegal ela tenha alguma repercussão negativa. A prática da conciliação veio para conferir execuibilidade às decisões tomadas nessa etapa do projeto Justiça Verde. Não adianta só a gente julgar um processo ambiental, a gente precisa garantir que ele seja execuível. Então, essa pauta da conciliação ela veio buscar também conferir execuibilidade nessas decisões que a gente já tinha proferido nas pautas anteriores. Para a magistrada, tudo está alinhado com a COP30, que acontece em Belém, no Pará, em novembro. A primeira região sozinha julgou 50% dos processos que foram julgados esse ano de todos os outros tribunais regionais federais. Então, acho que o recado que a gente dá nesse período de COP é que o judiciário brasileiro está atento a toda a problemática da justiça climática, que nós estamos contribuindo efetivamente para a proteção ambiental e que nós estamos cada vez mais preparados para atender essas demandas da sociedade em relação que chegam ao judiciário para a gente coibir os danos ambientais. Tribunal da Sustentabilidade. É com esse slogan que o TRF da Primeira Região vem se consolidando como uma corte comprometida com o fortalecimento da justiça ambiental. Ainda durante a Semana da Pauta Verde, promovida pelo Conselho Nacional de Justiça, turmas do TRF da Primeira Região concentraram esforços no julgamento de processos ambientais. Com rigor, desembargadores mantiveram multas milionárias e determinaram medidas firmes contra crimes que afetaram diversos biomas brasileiros. O impacto coletivo dessas decisões você confere agora com William Nascimento. Durante a semana dedicada à pauta ambiental, a Justiça Federal mostrou que a preservação do meio ambiente também se faz nos tribunais. A 12ª turma do TRF da Primeira Região, por exemplo, nesse período, julgou mais de 110 processos ligados a crimes ambientais. Os julgamentos trataram de questões que vão desde garimpos ilegais na Amazônia até o acesso à água potável para comunidades indígenas, decisões que reforçaram o papel do judiciário na proteção dos direitos fundamentais como meio ambiente equilibrado e saúde pública. Destaque para a condenação dos responsáveis por um garimpo ilegal no município de Maués, no Amazonas. O colegiado manteve a obrigação de reparar os danos e de pagar R$21 milhões por danos ambientais. Já no caso que envolveu a garantia de água potável para comunidades indígenas no Mato Grosso, a decisão obriga a União, Estado e órgãos ambientais a atuarem de forma conjunta e contínua, a fim de garantir o fornecimento às populações afetadas. O colegiado também manteve a suspensão de benefícios fiscais e o bloqueio de bens de infratores ambientais, como medida para garantir a recuperação das áreas degradadas e a indenização por danos coletivos. Ainda durante a Semana da Pauta Verde, desembargadores do TRF1 marcaram presença durante a 2ª jornada de Justiça Climática e Transformação Ecológica da Primeira Região. O evento foi realizado pela Escola da Magistratura Federal, entre os dias 18 e 20 de agosto, na sede da Seção Judiciária do Amapá, em Macapá. Este evento representa um marco no esforço conjunto de instituições, magistrados, juristas, acadêmicos e representantes da sociedade civil em torno de um dos maiores desafios da contemporaneidade: assegurar a justiça climática, promover a transformação ecológica e resguardar os direitos fundamentais na região amazônica. Ficou claro no decorrer dos anos que a nossa diferença é o fato de termos a jurisdição sobre a Amazônia.
A nossa diferença, caríssima Rosana, é que nós judicamos sobre o pulmão do mundo. A nossa diferença é que nós vivemos questões que dizem respeito à formação daquilo que é mais reservado para as futuras gerações, que é a nossa própria natureza. E isso faz com que o Tribunal da Primeira Região possa ser chamado, fez com que ele pudesse ser chamado, por obra e graça do Jamil e do João Batista, o Tribunal da Amazônia, ou Tribunal da Ecologia. Mas isso não pode ficar apenas na retórica vazia de eventos como esse, isso não pode ficar apenas e tão somente, governador, caríssima Lívia, na retórica vazia de uma outra ementa de um acórdão qualquer, onde dizemos o Tribunal da Sustentabilidade, mas aí o corpo do acórdão diz que o livre desenvolvimento da personalidade tem mais peso, naquele caso concreto, do que eventual preservação ambiental, e aí eu desdigo a própria retórica originária daquilo que fiz. A Amazônia é um espaço de paradoxos e tensões, fonte de riqueza incomparável, mas também alvo de pressões, vulnerabilidades sociais e disputas territoriais. É neste contexto que a Justiça Federal tem sido chamada a atuar, seja na tutela do meio ambiente, na proteção dos povos e comunidades tradicionais ou na mediação de conflitos fundiários e socioambientais. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, foram pautados 48 mil processos no universo de 402 mil ações ambientais que tramitam no Brasil. Durante a Semana da Pauta Verde, 22 tribunais realizaram algum ato para alcançar essa meta, seja em forma de mutirões, seja por meio de audiências de processos estruturais. 13 desses tribunais focaram em dar andamento em processos que geraram grandes impactos em comunidades com até 20 mil pessoas. 4.300 processos apenas na Amazônia Legal. Todos os tribunais regionais federais e todos os tribunais de justiça estão, durante essa semana, conduzindo esforços para que os processos ambientais sejam dados prioridades ao andamento desses processos ambientais. Não é só conciliação, não é só um impulso processual, é uma visibilidade para esses processos. E aqui eu digo alguns pontos que são importantes dessa Semana Pauta Verde. Dos 3 tribunais com competência de proteção ao ambiente natural, 32 estão participando, aderiram à Semana da Pauta Verde. A gente tem verificado muito a nível nacional que um grande gargalo é a execução ambiental. Execução ambiental, ele é um grande gargalo. O juiz ele vai bem rápido, ele sentencia, mas na hora de executar, não se consegue executar. Também participaram da jornada os desembargadores federais: Pablo Zuniga Dourado, Ana Carolina Roman, Marcelo Albernaz, Rosana Noia Kaufmann, além das juízas federais Maralina do Carmo e Deise Starling. Eu preciso ter um judiciário que seja compatível com os anos que correm. Eu preciso do judiciário que atue de uma maneira diferenciada. O que nós precisamos, como juízes ambientais, é entender o nosso mundo, entender a natureza na qual estamos inseridos e entender que é possível utilizar o direito como instrumento de superação de necessidades e dificuldades, mas, ao mesmo tempo, utilizar o direito como técnica de preservação de quem somos, para saber se um dia, Jamil, chegaremos a um lugar melhor para viver e para todos nós. Resultado do mutirão? Decisões que responsabilizam garimpeiros ilegais, que asseguram fornecimento de água potável a comunidades indígenas, condenam práticas de desmatamento ilegal, garantem recomposição de áreas degradadas e confirmam apreensão de madeira. Algumas dessas decisões você confere agora no IT Notícias. Uma decisão da 12ª turma do TRF da Primeira Região garantiu o acesso à água potável e a proteção ambiental das comunidades indígenas Halintezu e Maimandê, que vivem em Mato Grosso, nas terras indígenas Sararé e Vale do Guaporé. A turma confirmou a sentença que obriga a União, o Estado de Mato Grosso, o IBAMA e a FUNAI a atuarem de forma coordenada na análise periódica da qualidade da água,
no fornecimento contínuo de água potável e na fiscalização de atividades poluidoras. A decisão reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos em assegurar direitos fundamentais, como saúde e meio ambiente, rejeitando alegações de falta de competência ou de reserva do possível. Em seu voto, a desembargadora Ana Carolina Roman, relatora do processo, lembrou que a Corte Interamericana de Direitos Humanos reconhece o meio ambiente equilibrado como direito humano autônomo e coletivo, impondo ao poder público as obrigações de proteger os recursos hídricos e de garantir o acesso à água potável, ainda mais em se tratando de comunidades indígenas, cuja sobrevivência e identidade cultural dependem da integridade dos recursos naturais. Esse entendimento internacional reforça a conclusão de que o dever estatal de controle, fiscalização e fornecimento de água potável configura obrigação jurídica vinculada aos direitos fundamentais. A mesma 12ª turma, dessa vez com relatoria da desembargadora Rosana Noia, confirmou a sentença que obriga a União e o Estado de Mato Grosso a adotarem medidas para desocupar e isolar a área do garimpo ilegal da Serra da Borda, em Pontes e Lacerda, em Mato Grosso. Pela decisão, os entes públicos devem atuar de forma solidária e eficaz, uma vez que a responsabilidade pela segurança pública e pela proteção ambiental é compartilhada, exigindo ações contínuas e coordenadas para enfrentar a situação de calamidade instaurada na região. No caso, a relatora considerou que a atuação judicial é válida e não viola a separação dos poderes, uma vez que ficou demonstrado que as políticas públicas adotadas pelos réus foram insuficientes para superar as sucessivas violações à ordem e ao meio ambiente. Ambos devem apresentar à Justiça um plano conjunto de atuação, em cuja execução o Estado deve ser responsável pela segurança ordinária da área, enquanto à União cabe apoio técnico com forças federais e fiscalização mineral e ambiental. Nos casos de responsabilidade civil ambiental, é possível a acumulação da obrigação de recuperar a área degradada com a obrigação de indenizar. Com base nesse entendimento, a 11ª turma do TRF da Primeira Região condenou os responsáveis pelo desmatamento de 245 hectares de vegetação nativa da floresta amazônica ao pagamento de indenização por danos materiais e morais coletivos. Eles já haviam sido condenados em primeiro grau a recompor a área desmatada, mas não ficou comprovado o completo restabelecimento das características do ecossistema destruído, nem mesmo que seria possível alcançar a efetiva recuperação da área. Diante disso, o relator do processo no TRF1, desembargador federal Newton Ramos, entendeu ser cabível a condenação também em danos materiais. O magistrado considerou que o ordenamento jurídico brasileiro adota o princípio da reparação integral do dano ambiental, previsto no artigo 14, inciso 1º da Política Nacional do Meio Ambiente e no artigo 3º da Lei de Ação Civil Pública, que permite a acumulação de obrigações de fazer com indenizações por danos materiais e morais coletivos, o que, segundo o relator, também está consolidado pela súmula 629 do Superior Tribunal de Justiça. O Inteiro Teor termina agora, mas você pode continuar acompanhando as novidades da Justiça Federal no portal do TRF1 e nas nossas redes sociais. Estamos no YouTube, no Facebook e no Instagram. Tchau!